Bom, meus amigos do canal Voscom, aqui é o Cristiano, mais uma vez falando com vocês a respeito da razão da nossa ausência. Como vocês sabem, nós tivemos agora um longo hiato, um longo período sem qualquer novidade, sem qualquer vídeos a respeito dos assuntos mais polêmicos que nós tivemos durante este semestre. E o que foi que aconteceu? Por que foi que nós ficamos tanto tempo fora do ar, tanto tempo sem lançar conteúdo novo? Senhores, foi uma história, infelizmente, não muito feliz, digamos assim, e ao mesmo tempo com um final triste. Uma história que, aliás, eu pretendo transformar, lançar como livro, visto que trata de um período muito difícil da minha vida, que foi a minha prisão na Rússia. Isso mesmo. A exemplo de nomes como Dostoiévski, Lenin, Stalin e tantos outros nomes famosos da literatura russa e da história mundial, eu passei esses 6 últimos meses em uma prisão russa. Na realidade, tecnicamente falando, não era exatamente uma prisão, e sim uma detenção. Qual é a diferença entre prisão e detenção? É que de lá eu poderia sair a qualquer instante. Na hora que eu quisesse eu podia sair, mas com uma condição: a proibição de 5 anos sem pisar no território da Rússia. E evidentemente que eu não queria isso. Para quem conhece o meu trabalho, que tem mais de... mas já tem praticamente 20 anos, para quem sabe que a minha jornada com a língua, com a cultura russa já tem 20 anos pelo menos, esse foi um ano de muitas dificuldades, um ano que eu posso dizer foi lamentavelmente uma derrota para um certo ponto de vista, mas nós sabemos que os grandes filmes nem sempre trazem apenas finais felizes, e vocês devem estar se perguntando por que eu fui preso na Rússia, o que eu cometi, que crime. Só que aí nós temos uma questão que vai deixar vocês impressionados. É que na Rússia você não é preso apenas por cometer crimes, mas também por cometer infrações administrativas. O que isso significa dizer? O que é uma infração administrativa? Por exemplo, quando você atravessa a rua fora da faixa. Pela legislação russa, isso é considerado uma infração administrativa. Ou quando você chama um palavrão. Chamar palavrão na Rússia é uma infração administrativa. Deste modo, se você sair à rua bêbado, chama palavrão e ainda atravessa a rua fora da faixa, você já cometeu 3 infrações administrativas na Rússia, o que dá ao juiz a faculdade de condenar, de sentenciar você à expulsão do território da Federação Russa. E aí nós temos um problema, é que para você ser expulso do território da Rússia, você precisa primeiro ficar confinado em uma detenção. Em uma detenção você passa, segundo os autos judiciais, 10 dias. Na prática, você passa 15 dias, porque esses 10 dias não contabilizam os fins de semana. Se você entra com recurso, então você passa mais tempo ainda, você vai passar 1 mês. Se você dá entrada em um pedido de asilo humanitário, que é uma modalidade de asilo que a Rússia oferece, você passa mais 3 meses aguardando o resultado. Se você dá entrada em um pedido de asilo político, então você passa mais 3 meses ainda. Se você aguarda que o Estado russo compre a sua passagem de ida para o Brasil, que sai no presente momento por aproximadamente R$5.000, então você vai passar ainda no mínimo 2 meses pelo menos. E eu, enquanto havia a possibilidade de ficar na Rússia, de recorrer, eu tentei, fui guerreiro, tentei todas essas possibilidades. Foi uma luta muito difícil. Não foram 6 meses aos quais eu fui condenado, foram 6 meses que eu, voluntariamente, para lutar pelo meu direito de asilo político, para lutar pelo meu recurso, passei em uma prisão russa.
Por que eu digo prisão? Aliás, segundo algumas pessoas que estiveram na mesma cela que eu, que antes já estiveram em uma prisão de fato e de direito, ou seja, pessoas que realmente tinham um passado criminoso, essas pessoas comentaram que o lugar em si, a detenção, era pior do que uma prisão. E pior por quê? Porque nesse lugar, se você quisesse receber a visita de um amigo, de uma namorada, de uma amiga, você só tinha 5 minutos para ver essa pessoa. Eu não sei aqui se algum dos espectadores do meu canal já passou por uma prisão no Brasil. Mas para vocês entenderem, aqui na Rússia, se você vai para uma prisão propriamente dita, se você cometeu crimes e não infrações administrativas, como foi o meu caso, você tem direito à visita íntima. Visita íntima, você passa, salvo engano, um dia com a sua esposa, e em alguns casos até mesmo namorada, em uma cela separada, no qual vocês, digamos, podem passar o tempo da forma que melhor lhes convém. Isso acontece em uma prisão russa. Em uma prisão russa, você pode receber produtos alimentícios dos seus amigos sem praticamente nenhuma restrição. Você não pode, claro, receber coisas proibidas como explosivos, como facas e por aí vai. Enquanto que lá eu era proibido até mesmo, só para vocês terem uma ideia do quanto era injusto esse sistema, eu era proibido de receber água mineral dos meus amigos. Os meus amigos que vinham de São Petersburgo, porque eu não estava preso em São Petersburgo, eu estava preso em Gatina. Gatina, para quem não sabe, é a cidade no qual se deu o primeiro salto de paraquedismo do mundo. Uma cidade com muita história. É uma cidade onde há, inclusive, um castelo construído para sediar a Ordem de Malta na Rússia. O tsar que construiu esse castelo, ele tinha boas relações com a Ordem de Malta. O tsar Pavel III, ou Pavel, se não me falha a memória. A cidade de Gatina, que na época que era chamada Krasnoarmeyskaya, foi a cidade na qual se deu o feito heróico de Zinovy Kalabanov. Zinovy Kalabanov, que destruiu 50 tanques nazistas que se encontravam a caminho de São Petersburgo, usando a sua fantástica máquina, um tanque KV-1, ou seja, Kliment Voroshilov, chamado de o tanque fantasma pelos nazistas, porque no início da guerra era praticamente impossível destruí-lo com nenhum tanque da Alemanha nazista era capaz de destruir um KV-1. Hoje essa cidade, infelizmente, tem essa má fama de hospedar aquele lugar que eu chamo de Gulag liberal. Por que Gulag liberal? Porque esse lugar, ao contrário de, por exemplo, Krasnoye Selo, era um lugar que foi construído pela iniciativa privada na época da Copa do Mundo, às pressas. Convenhamos que, em termos de estética, não era um lugar feio. Aliás, eu até ouso dizer aqui que, se comparado às prisões que há no Brasil, aquele lugar era praticamente um hostel. Não é nenhum exagero dizer isso. Fisicamente, eu não fui torturado. Fisicamente, não. Porém, houve outras formas pelas quais a direção dessa prisão procurou, de todos os meios, prejudicar a minha vida e, inclusive, a minha possibilidade de defesa. A própria razão de eu ter vindo embora para o Brasil é que, ao ter o meu pedido de asilo político negado, eu poderia muito bem entrar com um recurso. Só que para entrar com esse recurso eu precisava primeiro da justificação do porquê de ter sido negado a mim o meu asilo humanitário, que era, aliás, o asilo que eu queria recorrer. E aconteceu que, intencionalmente, eles não me entregaram a justificativa que me foi dada pelo MVD, ou seja, o Ministério dos Assuntos Internos da Rússia. O MVD por si trabalhou, mas a direção dessa prisão fez de tudo para prejudicar a minha vida. Por exemplo, eu era proibido de receber material de escrita pela subchefe da prisão,
a tenente-coronel Olga Valentinovna Podgaineva. Ocorre que eu vi muita coisa errada lá dentro, muita coisa que daria um vídeo inteiro e exatamente por isso estou escrevendo meu livro. Muita coisa, muitas situações absurdas. Eu vi situações de xenofobia, eu vi situações de racismo e antissemitismo, nesse caso por parte dos presos. Eu vi pessoas serem mantidas por mais tempo do que elas deveriam. Eu vi pais serem proibidos de abraçar as suas filhas devido às políticas sujas e desonestas da tenente-coronel Olga Podgaineva. Eu vi pessoas recebendo comida de má qualidade, por exemplo, arroz frio, coxa de galinha gelada, sendo entregue para que nós comêssemos. Comida de péssima qualidade. Pessoas que não deveriam estar presas, e sim pagar uma multa para que essas pessoas pudessem regularizar a sua situação. Como, aliás, acontece no Brasil. Quer dizer, no Brasil, se um russo passa mais tempo do que o previsto, pela lei brasileira e pelas regras estabelecidas pela Polícia Federal, no máximo esse russo irá pagar uma multa. Na Rússia, você pode ser expulso por isso. Quer dizer, que coisa mais absurda. Especialmente uma pessoa como eu, que sempre procura exatamente mostrar nas redes sociais a versão do Estado russo. Porque segundo a justificativa que eles dão, a justificativa legal é de que o objeto jurídico tutelado aqui é o Estado, a imagem do Estado, e de que pela minha ação eu teria desrespeitado o Estado russo, uma vez que, diga-se de passagem, aqui há também a minha culpa, porque eu já havia passado 2 vezes pelo mesmo julgamento, julgamentos nos quais eu fui absolvido, e eu raciocinei da seguinte forma: se 2 juízas na Rússia me absolveram, disseram que inclusive por interesse social eu deveria permanecer na Federação Russa, então isso significa que outro juiz provavelmente irá tomar como base esses julgados anteriores e assim me dará a possibilidade de ficar na Federação Russa. Ocorre que pela lei russa, se você cometeu 2 infrações administrativas, não importa quais, então existe a possibilidade de que você seja expulso da Federação Russa. E qual foi a minha infração administrativa? Ocorre, senhores, que, como vocês sabem, ninguém quer ficar ilegal. Ninguém quer ficar ilegal em que país seja, não importa se na Rússia, na Inglaterra, Estados Unidos, toda pessoa quer ficar em situação legal, mas que nem sempre é dada a ela essa possibilidade. Quando eu cheguei à Rússia, em finais de 2015, eu tinha a minha passagem de volta. Era uma passagem que eu comprei pela Ibéria, uma passagem na qual eu deveria retornar no dia 9 de fevereiro de 2016, eu havia chegado no dia 4 de dezembro de 2015. Só que eu comecei a ver a situação no Brasil, o golpe de Estado contra a presidenta Dilma Rousseff, e além do mais, depois que você passa 2 meses em um país como a Rússia, eu diria até mesmo que 2 meses em um país mais civilizado que o Brasil, é muito difícil você querer voltar. Por razões políticas, ideológicas, culturais, pessoais, eu havia arranjado uma namorada na época, então eu tomei a decisão de não regressar ao Brasil. Inicialmente, como eu fazia para permanecer na Rússia? Eu descobri isso por acaso, quando eu me dirigi à República Popular de Donetsk. Meu prazo de visita à Rússia já estava perto de expirar, então eu tinha uns 2 dias apenas. E eu regressava então da DNR. Quando eu cheguei na fronteira com a Federação Russa, eu comentei com o tenente das tropas de fronteira que eu precisava regressar, que eu não tinha para onde ir. E por isso ele permitiu que eu regressasse à Federação Russa.
Eu lembro que nesse dia eu retornei a Rostov-no-Don e eu estava completamente impaciente, já não sabia o que fazer, porque na minha cabeça eu tinha que ir embora com um dia. Isso significava comprar uma passagem de avião imediatamente e regularizar a minha situação retornando ao Brasil. Só que, como me foi explicado por um advogado, uma vez que a Rússia me deu um novo cartão de imigração, isso significa que eu já estava em situação legal e, assim, poderia permanecer mais 3 meses na Federação Russa. É assim que muitos imigrantes na Rússia fazem para se regularizar. É assim que muitas pessoas fazem através da Finlândia, Ucrânia, antigamente, principalmente, antes desse problema político entre a Ucrânia e a Rússia, através da Polônia, não é? Quando vão à Belarus, e assim sucessivamente. E inicialmente, no ano 2016, geralmente era assim que eu fazia. Até que numa dessas situações, por causa de um dia, isso porque na época eu acreditava que se tratava de 3 meses e não de 90 dias, eu fui até a Estônia e lá fui parado, fui enviado de volta a São Petersburgo. Expliquei a minha situação na delegacia, os policiais foram excelentes comigo, permitiram que eu aguardasse em casa. Para vocês terem uma ideia, eles chegaram a ponto de escrever que eu não dominava a língua russa, ainda que nós tivéssemos conversado por praticamente 1 hora em russo. Eu achei isso estranho no começo, mas depois eu entendi do que se tratava. É que enquanto eles procuravam um tradutor para mim, dessa forma eu ganhava tempo. Ou seja, essas pessoas, esses policiais maravilhosos, me deram tempo para que eu conseguisse um tradutor, claro, também um advogado, e procurasse a minha defesa. Eu preparei a minha própria defesa e, felizmente, contei com a juíza, que foi praticamente uma mãe, e assim foi absolvida. Na segunda vez aconteceu em 2017, quando eu estava a caminho de Moscou, indo resolver problemas na embaixada brasileira. Fui parado às alturas de Bolagoia, uma pequena cidade industrial, e, assim, contei também com excelente juíza. Nenhuma algema foi colocada em mim, para vocês terem uma ideia. Os policiais foram excelentes e também foi absolvido. Talvez influencie o fato de que, como a própria juíza falou, ela possui um sogro brasileiro. Ela é de uma cidade muito pequena com um sogro brasileiro. Isso aconteceu. Dessa vez foi por uma razão diferente. O artigo pelo qual foi condenado não foi permanência ilegal na Federação Russa, como algumas pessoas divulgaram. Se tratou de permanência em zona de fronteira sem os documentos necessários. E aí é um caso muito mais sério, é um artigo muito mais rigoroso do Código Administrativo da Federação Russa. Eu me dirigi à Finlândia antes de qualquer coisa. Por que eu fui até a Finlândia? Por que eu fui até lá? Porque eu queria muito me legalizar. Eu queria me legalizar e especialmente para arranjar um excelente emprego. Nesse emprego, após a minha proposta, eles me ofereceram um salário e eu ofereci o valor de 1.000 euros para trabalhar com eles com a segurança de automóveis, monitorando automóveis pelo satélite, através de uma espécie de transponder. Um transponder que me dá todas as informações sobre o que acontece com o seu carro. Uma vez que eu falava português, uma vez que eu estava lidando com uma empresa que iria trabalhar com o Brasil, eu era, por assim bem dizer, como um especialista na área. Todos me respeitavam bastante, eu costumo brincar dizendo que se eu tivesse pedido um tapete vermelho, eles teriam colocado para mim nessa empresa para que eu trabalhasse com eles. Acontece que a empresa, ela só estabelece você nessa empresa se você estiver em condições legais, se você tiver os documentos necessários para isso. E então, o que eu queria era exatamente me legalizar. Eu fui até a imigração, na cidade de São Petersburgo, e lá me disseram que eu só tinha que cruzar a fronteira, de modo que assim eu recebesse um novo cartão de imigração, ficasse em situação legal e assim pudesse me estabelecer nessa empresa. Só que, após ser levado de carona até a fronteira com a Finlândia, eu fui parado e mostrei os documentos. Mostrei, inclusive, um papel, uma sentença judiciária que falava da minha
busca por asilo político, e assim eles disseram que era um prazo longo demais, que eu estava sem os documentos, por isso eu fui parado e fui interrogado pelo FSB, ou seja, o Serviço Federal de Proteção. Existiam algumas questões um tanto curiosas. Por exemplo, perguntaram se eu era muçulmano, se eu havia estado no Oriente Médio, na Ásia Central, na Síria. E aí eles partiram para questões mais interessantes. Por exemplo, se eu havia tido contato com algum serviço secreto estrangeiro, se eu fazia parte da Agência Brasileira de Inteligência, se eu tinha contato com o Serviço de Proteção da Ucrânia, o SBU. Quando eles fizeram essa pergunta para mim, eu dei para eles a seguinte resposta. Eu disse o seguinte: por mim vocês podem explodir a sede deles. Se precisarem de mim, eu dou apoio. E aí o agente, na ocasião, começou a rir dessa minha resposta. E até completei. Esses criminosos bandeiristas prenderam um dos nossos, o brasileiro Rafael Nusvark, preso injustamente e ilegalmente no território da Ucrânia. Depois de 5 horas de interrogatório, eles formularam um protocolo e me conduziram até a delegacia da cidade de Svetogorsk. Nessa delegacia, eu encontrei talvez os mais maravilhosos policiais que eu já encontrei na vida. Talvez porque, em parte, o agente do FSB, ele me recomendou aos policiais. Disse que eu era uma boa pessoa, que eu seria no dia seguinte levado ao julgamento e que por isso eu fosse bem tratado. Nessa delegacia, os policiais eles me serviram uma torta de morango, chá, ofereceram também café, mas eu acabei ficando com o chá. Durante um tempo abriram a minha cela, chamada de Abizyanka em russo, e eu fiquei lá sentado conversando com eles um bom tempo, foi uma conversa muito agradável. Eu lembro como uma major comentou: ah, você já viu o nome dele? Ele tem um nome tão bonito. A cidade dele é uma cidade tão bonita. Isso ela comentava ainda sem saber que eu falava russo. Eu, na hora, fiquei calado lá numa sala ao lado. E ouvindo elas conversarem, falando tanta coisa boa sobre mim, eu peguei um livro quando fui para a minha cela, Что Третий Рейх готовит для России, ou seja, o que o Terceiro Reich preparou para a Rússia. E uma vez que as celas na Rússia elas têm câmeras, eu lembro que eu só ouvi o major comentando: esse brasileiro é muito diferente dos outros estrangeiros que ficaram aqui, ele é russo, ele só fica lá sem referência positiva. Eu lembrei de uma citação dourada de um seriado que provavelmente muita gente já assistiu, que é o Chaves. Enquanto vocês estiverem com o livro na mão, vocês serão sempre gente de bem. E assim esses policiais conheceram a mim, um pouco do meu trabalho, também do meu blog. Eu sei que alguns até se inscreveram e me desejaram boa sorte no julgamento. Acontece, senhores, que infelizmente na cidade de Vyborg, cidade que a propósito já foi da Finlândia e também da Suécia, uma cidade que, quer dizer, fez parte de 3 povos diferentes, eu peguei um juiz que, infelizmente, era totalmente o oposto das juízas que haviam me julgado. Quer dizer, se eu peguei juízes maravilhosas, humanistas, que me absolveram, dessa vez eu peguei um juiz que muito mais parecia um robô, uma espécie de máquina de sentenças. E foi o juiz Raman Yurievich Petrov. O juiz Petrov, que a propósito também é diácono da Igreja Ortodoxa Russa. Quando eu olhei para ele pela primeira vez, vi um rosto austero, barbado, eu imaginei logo que se tratasse de um clérigo. Quer dizer, ele além de juiz também é padre, o que não tem nenhuma relevância aqui para a sua capacidade de julgar, mas que deveria ser ao menos um indivíduo com mais sensibilidade, que fizesse um julgamento humano, que avaliasse o fator humano, que eu levei para ele. Eu levei para ele ameaças impressas a propósito, que ele sequer fez questão de ver. Praticamente só perguntou o meu nome, sobrenome e proferiu a sentença.
Depois disso, o que aconteceu? Foi condenado à expulsão do território da Rússia e a pagar uma multa de 2.000 rublos, o que pela cotação atual é algo em torno de R$ 150, o que para mim não foi problema. Durante a minha defesa oral, eu cheguei a ponto de pedir uma multa maior, significativa, trabalhos forçados, trabalhos corretivos, eu cheguei a solicitar. Afinal de contas, eu reconhecia, e não há como negar, que eu cometi uma infração administrativa. As pessoas devem ser homens. Quando se trata de um homem, né? Você precisa ser homem para saber assumir os seus erros também. E isso eu fiz. Mas, infelizmente, sem nada que pudesse me trazer alguma vantagem. Na própria justiça russa, se você confessa os seus erros, então você tem uma chance maior de ser absolvido. Detalhe, isso tudo eu fiz sem a presença de um advogado. Eu estava crente na minha vitória. E também pelo fato de que a melhor advogada que eu conhecia, que trata disso, estava viajando na época. Eu não conseguia entrar em contato com ela. O correto nessa situação, isso eu digo para você, caso você caia nessa situação, não só na Federação Russa, como em qualquer estado, é você solicitar um intérprete, mesmo que você seja um expert na língua. Por quê? Porque enquanto você solicita um intérprete, a presença de um embaixador ou de um diplomata da República Federativa do Brasil, eles vão ter que arranjar isso para você. E assim você ganha tempo, inclusive para preparar a sua defesa, inclusive para falar com um advogado. Mas, infelizmente, tudo aconteceu de uma forma diferente. Quando eu cheguei em Gátina, eu fui levado para o Centro de Detenção Provisória de Cidadãos Estrangeiros. Eu costumo me referir a esse lugar, ironicamente, como Centro de Humilhação Provisória de Cidadãos Estrangeiros. Todo esse nome bonito, para vocês entenderem do que se trata, é na realidade o que é? Uma prisão. Você tem um muro, uma prisão que, convenhamos, lembra um pouco um condomínio no Brasil. Muro alto, de cor branca, arame farpado, um lugar que em muita coisa lembra uma residência no Brasil, mas que na Rússia lembra mesmo uma prisão. Quando eu cheguei lá, eu fui obrigado pelo guarda que recebia dos detentos o carinhoso apelido de camisinha preta, né? Chorny Gandon. Isso é considerado um insulto, inclusive muito sério na Rússia, mas que... Por que ele era chamado assim? Porque, diferente dos outros guardas, ele era o único que não usava farda. Ele sempre estava de preto, né, dessas roupas de tropas especiais, né, digamos assim. Ele comprava e sempre era um sujeito que parecia, né, queria dar uma de machão, né, de durão. Apesar de que foi muito engraçado no dia que chamaram as tropas especiais nessa prisão, porque alguém havia jogado um carregador, isso depois já do dia 9 de maio. Alguém havia jogado um carregador velho no lixo, e apesar de não haver nenhuma proibição expressa de que os carregadores deveriam ser devolvidos, eles por isso chamaram as tropas especiais o OMON. E foi muito engraçado nesse dia, quando esse mesmo camisinha preta estava lá sentado, chegou o OMON, né, de assalto a esse lugar, e eles chegaram logo gritando: abre o portão, abre o portão, abre o portão, seu pederasta. Né? Foi muito engraçado ver aquele sujeito metido a durão, tremendo de medo das tropas especiais, quer dizer, ele que também era um policial, por assim bem dizer, sendo chamado de pederasta, né? O que na Rússia é um insulto seríssimo, por sinal. E foi exatamente esse mesmo camisinha preta que me recebeu quando eu cheguei a essa prisão. Ele alegou que eu seria obrigado a retirar, por exemplo, a minha cruz de batismo, né, o meu crucifixo.
que era proibido. Esse crucifixo aqui, por um semestre eu sequer cheguei a vê-lo. Outra coisa que eu não podia usar lá dentro, completamente absurda, o meu anel de 1 ano de batismo, o meu anel de crisma, com as letras que formam o nome de Cristo e também são as minhas iniciais. O meu anel ortodoxo eu não podia usar lá dentro. Uma situação que eu não sei se nas prisões no Brasil isso chega a acontecer. Apesar de que lá dentro eu vi detentos, inclusive um judeu, usando o crucifixo. Por que os outros podiam usar o crucifixo e eu não podia usar o meu crucifixo? Isso até hoje é uma pergunta que não me sai da cabeça. Por que eu não podia usar o meu anel de batismo lá dentro? É outra pergunta que também não me sai da cabeça, uma vez que eu era detento por razões de documentos e não um criminoso comum, embora fosse tratado como um. Esses são apenas alguns itens de proibição que a mim foram feitos. Eu não podia receber água mineral lá dentro. Meus amigos traziam a água em um garrafão de 6 litros e eu fui proibido. Fui proibido de usar. Fui proibido de receber. Eu não podia receber lá dentro materiais de escrita. Eu tinha um caderninho, inclusive muito bonito, com a capa de couro, e a igreja de Pedro e Paulo, da fortaleza de Pedro e Paulo, em São Petersburgo. Foi confiscada de mim, com a ajuda a propósito das tropas especiais. Não as tropas especiais fizeram isso, mas essa bruxa, né, que coordenava esse lugar, essa criminosa, uma vez que ela fez isso sem qualquer fundamentação legal, confiscou minha propriedade intelectual. Eu estava escrevendo um livro em língua russa, não era nem em português, exatamente para não dizerem depois que eu estava passando algum tipo de razvedanie, ou seja, dados de inteligência. Já que nessa prisão havia também sujeitos que achavam que eu fosse um agente secreto. E qual era a fundamentação deles? Ah não, porque o cristiano fala muitas línguas. Logo, se ele fala muitas línguas, isso significa que ele é um agente de algum serviço de inteligência estrangeiro. Que agente de serviço de inteligência estrangeiro vai andar com seus documentos, inclusive emitidos pela Embaixada Brasileira? Isso para mim é uma boa pergunta. Na língua portuguesa, razvedka também significa inteligência, que por sua vez também é um oposto de burrice. Só que as pessoas que guardavam essa prisão eram quase exatamente como aquelas que estavam dentro da prisão. Para vocês entenderem do que eu estou falando, a maioria dos detentos, quando eu cheguei, era, em sua maioria, uzbeques e tadiques. E dentre esses uzbeques e tadiques havia pessoas que acreditavam que o Brasil ficava na Europa. A subdiretora da prisão não sabia que a cidade de São Paulo, para a qual eu vim, é uma cidade localizada no território da República Federativa do Brasil. Ela não sabia, quer dizer, a maior cidade do 5º maior país do mundo, ela não sabia que São Paulo era no Brasil. Coitada. Era esse tipo de gente que se encontrava na diretoria dessa prisão. Então, de gente com baixo nível de inteligência, você não pode esperar nem um melhor tratamento, nem pode esperar também que essas pessoas compreendam quais são as suas reais intenções. Foi com esse tipo de gente que eu me deparei em Gátina. Mas sobre esse tipo de pessoas eu vou falar em outro vídeo. O certo é que foi uma situação completamente injusta, uma situação na qual o fator humano não foi avaliado. Eu ainda estou recorrendo na justiça russa pelo meu direito de cancelar essa sentença do Dr. Raman Yurievich Petrov e espero que a justiça russa tenha prudência suficiente para acabar com essa humilhação, com essa sentença completamente injusta proferida por esse juiz. Foi um momento difícil na minha vida, mas que, ao mesmo tempo, ele me revelou que eu tenho amigos de verdade, porque centenas de pessoas na Rússia, foram inclusive a imprensa, através da qual vocês souberam sobre o meu caso,
para defender o meu nome, para defender o meu direito de permanecer na Federação Russa. Pessoas que, sacrificando a si próprias, levaram para mim alimentos, medicamentos, médicos que me receitaram medicamentos quando eu estava doente, reencenadores que procuravam de todas as formas me ajudaram pessoas de esquerda, pessoas de direita, comunistas, monarquistas e até mesmo alguns liberais, fazendo todo o possível para que, ainda que eu tivesse que passar muito tempo, fizesse-o em condições suportáveis. E eu, sinceramente, não sei o que teria sido de mim sem os meus grandes e verdadeiros amigos russos, bielorrussos e mesmo brasileiros que me deram todo esse apoio. Aqui no Brasil eu soube que houve pessoas que acompanham a Página Vermelha, pessoas que acompanham o Russificando, que se preocuparam com a minha situação. Eu soube que houve até mesmo pessoas que detestam o meu trabalho, que acompanharam a minha situação e que torceram por mim. Disseram, eu não gosto do Cristiano, mas eu reconheço que ele fez alguma coisa pela Rússia. Pessoas que disseram, eu não gosto do Cristiano, por isso deixa o Cristiano ficar por lá, a gente não precisa dele aqui no Brasil. Infelizmente, meus caros, essa situação acabou sendo uma vitória para muita gente, especialmente para aquelas que não gostam do meu trabalho, para aquelas pessoas que, como eu posso dizer, para aquelas pessoas que agem, não é, com indiferença para o ser humano, como essa tenente-coronel, para burocratas corruptos, que muitas vezes só aceitam determinados pedidos jurídicos através de corrupção, coisa que infelizmente existe praticamente no mundo todo. Quando eu estava nessa detenção, eu vi dois irmãos Tadiques com sobrenomes diferentes, um Namazov, outro Namozov, serem liberados de lá simplesmente porque tinham amizade com o juiz. Eu vi pessoas que lá dentro tinham smartphone, como um ucraniano. Eu vi até mesmo drogas serem consumidas lá dentro, com a anuência da diretoria dessa mesma prisão, que exatamente por isso, por desrespeitar os direitos humanos, por desrespeitar a dignidade humana, estavam tão preocupadas e tão interessadas em eu sair logo daquele lugar. Essa foi a minha experiência e por isso nós estivemos por tanto tempo fora do ar. Esperamos continuar aqui com vocês. Em outras transmissões nós falaremos mais a respeito deste lugar fétido que mancha o nome da grande cidade de Gatina.